E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e 3 matérias. Me desculpe não ter soltado esse vídeo antes, porque final de semana é corrido. Tá? Então, agora que, como é que você deu uma pausa, tô gravando para você aqui. Então, são 3 matérias e, como é que se diz? Uma atualizaçãozinha. Vamos lá. O que seriam as 3 matérias? A primeira matéria já é praticamente a atualização, tá? Então não conta como matéria. Eu havia gravado um... Deixa eu só passar a pauta, vamos lá. Tem essa atualização sobre o arroz no Japão, que você vai assustar. Eu assustei, por isso que eu estou trazendo para você. O FMI, né, falou que o Japão ele tem que começar a reconstrução da consolidação fiscal dele agora. Por quê? Japão passou aquele tempo todo com inflação, estava com dívida. Sem inflação, estava na deflação, estava com dívida. Agora, com a inflação e dívida, ele vai se lascar 2 vezes. Então o FMI já avisou. Ó, pode tratar de sacudir a poeira aí e fazer alguma coisa. E, matéria principal. O Ishiba, ele se encontrou com o Trump. Tá? Eu não vi, tá, o que aconteceu, eu vou ver com você agora. Saiu a matéria e saiu um vídeo assim, da coletiva ali, da cimeira com Trump e o Ishiba. Quase 40 minutos. Então esse vídeo aqui vai ficar comprido? Sim, porque tem muita coisa. Eu já vou adiantar de antemão, se você não gosta de geopolítica, ou se você não gosta do que, como é que se fala assim, parte de politicagem, eu sugiro que já saia do vídeo. Eu sei que não deveria falar esse tipo de coisa agora, mas o que vai rolar aqui agora, em relação a Trump e Ishiba, é o que vai ditar os rumos do Japão daqui para frente. Então, do que nós vemos de interpretação daqui para frente, em relação a esse encontro do Trump e Ishiba, é o que vai determinar os rumos. Então, vai determinar o quê? Taxação. Aumento de emprego ou desemprego no Japão, aumento de impostos ou baixa de impostos no Japão, em alguma coisa. Isso vai acontecer sim. Então nós vamos ver isso aqui agora, porque o segundo maior parceiro comercial do Japão é os Estados Unidos. Só que a China é o maior parceiro, mas está contando não, porque a China só está dando déficit para o Japão. Então com isso, conta como parceiro? Não, porque o Japão está tomando prejuízo com a China. Mas quem estava dando lucro para o Japão era os Estados Unidos. Só que nisso vai acabar, grande provavelmente. Tá? Então, se você quer saber mais sobre o que vai determinar daqui para frente, até para a questão de que fim de investimentos, consolidação do seu emprego, ou você procurar um emprego novo que te dá uma consolidação melhor e maior por causa de certos riscos, esse tipo de matéria vai te indicar mais ou menos o caminho, tá? Então, se você gosta desse tipo de coisa, continua no vídeo. Se você não gosta muito de politicagem, já sugiro que saia, tá? Tô sendo honesto, tá? Pra não falar assim, ai, japonês, você não foi honesto comigo, eu fiquei assistindo, mas não entendi nada, não gostei nada. Não, vamos ser assim, porque esse vídeo é pra gente grande, tá certo? Ah, e antes de, como é que se fala assim, começar o vídeo, o Grupo Ion, esse vídeo eu postei no TikTok, tá? Não postei aqui no YouTube, tá lá no TikTok. Quem quiser dar uma olhada lá no canal o canal aqui, né? Com o mesmo nome lá no TikTok. O Grupo Ion, ele lançou a camisa, ó, fazendo jabá pro Ion sem receber nada, com ímãs, aqueles ímãs para você grudar na pele, tá? Para você tirar dor. E ele lançou a camisa para a região do Katakuri, para quem tem muita dor nos ombros, Katakuri, ele colocou 6 ímãs ali. Eu gravei esse vídeo, tá lá. Então essa camisa vai ajudar bastante as pessoas que gostam de usar esse tipo de produto. Para quem acredita em energia, etc. Quem não acredita em energia não adianta usar o ímã, porque não vai, como é que se fala assim? Vai muito da crença da pessoa também. Mas tem. Aqui no Japão vende muito desses ímãs. Só que tem pessoas que usam aquilo, só que tem que grudar uma fita adesiva. Só que aquela fita adesiva para grudar na pele, às vezes pode trazer alergia. E o Grupo Ion fez isso, já costurado na camisa, para não ter esse problema alérgico. Então isso é bacana pra caramba. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá, tá? No canal do TikTok. Eu já fiz isso estratégico, para levar um pouco do povo para lá também, para me ajudar lá no TikTok também, tá? Mas vamos lá. Vamos começar aqui com a parte do arroz. Tanto que o ministro ele veio a público,
tá, para falar, e olha só. Assim a gente passa vergonha, né? Vamos lá. 政府備蓄米の活用につきましては、入札の実施の概要は早ければ来週中にはお示しをしたいと。Aí já tá falando que vai soltar o 農林 arroz. 水産大臣が会見で政府の備蓄米をできるだけ早く放出する考えを明らかにした上で、早ければ来週にも入札で売り渡す数量など概要を示すとしています。その後 JA など集荷業者を対象に参加を募って入札を行った上で備蓄米を売り渡す予定ですが、入札や売り渡しの具体的な時期は未定だとしています。 Tá bom, não posso colocar mais que isso. Não é só para fazer um resumão aqui. Quem assistiu o vídeo passado deve se lembrar, que eu já havia começado a falar sobre isso. Quem se lembra do ano passado que eu falei que ia dar falta de arroz esse ano? Que a colheita estava muito cedo ali, e eles soltaram muito arroz muito rápido. Ia dar falta de arroz esse ano. Pois é, deu falta de arroz. Olha só o que o ministro falou. Por isso que eu estou trazendo essa atualização para você. Por que disso? Se você puder fazer um certo estoque de arroz, faça. Porque senão você vai amargar com os preços mais altos. Olha só. O ministro Eto... Não, vamos trazer um parágrafo a mais aqui. À medida que o preço do arroz continua subindo, se o arroz estocado for liberado para facilitar a distribuição, será a primeira vez que tal caso ocorra e a atenção está voltada para saber se isso levará à estabilização de preços. Por que disso? O ministro Eto disse: chegamos a essa decisão após avaliar a realidade das empresas que estocam arroz, né, que não tem mais arroz. Então você viu que está faltando. Após apresentar tal condições, gostaríamos de agilizar o processo de entrega de arroz. Por que disso? Compraram tudo. Você vê as grandes empresas já compraram para garantir, porque está tendo muito aumento do arroz. Então, para poder, igual por exemplo, grandes restaurantes, eles não podem se dar o luxo de ficar aumentando o valor dos pratos o tempo todo. Então eles têm que comprar uma grande quantidade e já segurar aquele preço. Supermercados, mesma coisa, porque senão vão começar a comprar do vizinho do lado ali e eles vão tomar prejuízo. Então eles já compraram uma grande estoque, então você vê que está faltando arroz no mercado. Só que não chegou isso ao ponto do público ainda, porque está nos estoquistas, essa falta de arroz. Então essa falta de arroz ainda não está refletindo para o público, porque eles já estão soltando aquilo que já foi comprado. Mas para quem quiser comprar mais arroz, já não tem mais. Então nisso vai começar a dar o quê? Vai dar falta. Eu já tinha alertado sobre isso. Olha aí, mais uma previsão que deu certo. Infelizmente não sou mãe de nada, mas era o que estava. Os sinais de mercado já estavam mostrando. Então se você come bastante arroz ou algo parecido, sugiro que já compre e já faça um certo estoque, porque pode ser que dê mais problema, tá? Porque a gente não sabe o quanto que o governo japonês está disposto a soltar. Porque no vídeo anterior, se você não assistiu, eu sugiro que assista. Que ele falou, nós só vamos liberar a quantidade que nós compramos. Então se eles compraram 100 milhões, 100 mil toneladas, por exemplo, eles só vão liberar 100 mil toneladas. Simples assim. Só que não esqueça que tem o problema da exportação também. Então a partir da hora que as empresas que vendem, exportam, tiver acabando os estoques deles, eles estiverem vendendo mais, eles vão comprar mais do governo. Assim, esses que estão soltando. E eles vão cobrar de grande quantidade. E pode ser que dê problema, de falta, pode ser que dê problema, pela quantidade que eles comprarem. E aí? Tá. Então pode ser que aumente ainda mais o valor do arroz no Japão? Pode ser. Se você quiser absorver esse aumento de arroz, sugiro que faça um certo estoque. Porque senão pode ser que dê o mesmo problema do final do ano passado. Pulando de matéria, para a gente agilizar aqui. Na parte, o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, disse que a economia japonesa está vendo seu primeiro aumento na inflação e no crescimento salarial por cerca de 30 anos, mas que a grande dívida do país continua sendo um problema e que o país deve trabalhar para melhorar sua saúde fiscal, o que não o fez nos 3 últimos primeiros ministros. Quem acompanha o canal que deve se lembrar que eu venho sempre brigando
em relação a isso, sempre falando, tanto que eu fui muito ironizado aqui no canal. Mas olha aí, você vê que o próprio FMI está falando. Por isso que eu falo, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Porque você vê que aqui eu falo rasgado, tá? Não tem esse negócio de firula. Por isso que eu acho que o canal não cresce muito por causa disso. Também, tá? Infelizmente. Mas, continuando aqui. Uma delegação do FMI realizou uma coletiva de imprensa para discutir a situação econômica e as políticas econômicas do Japão. No relatório foi observado que a economia japonesa está vendo um aumento na inflação, isso é óbvio, tá? Já nos últimos 3 anos, e o crescimento salarial pela primeira vez em aproximadamente 30 anos. E expressou a opinião de que o crescimento econômico será mantido este ano devido a fatores como consumo pessoal. Em relação falar em consumo pessoal, saiu uma pesquisa, essa pesquisa eu não soltei ainda, tá? Não gravei um vídeo falando sobre essa pesquisa. Mas diminuiu o consumo pessoal no Japão, tá? Eles fizeram pesquisa assim com as donas de casa, etc. Diminuiu muito o consumo pessoal. Então, você vê que muitas empresas vão começar a diminuir ainda mais suas horas de trabalho. Por causa desse tipo de coisa. Vai dar problema. Vai aumentar ainda mais o problema aqui no Japão. Tá? Mas, continuando aqui. Em relação à política monetária do Japão, o relatório ressalta que tal postura acomodatícia da política monetária é propícia e prevê que o nível futuro da taxa de juros básica atingirá uma taxa de juros neutra, que não é nem acomodatícia nem restritiva até o final de 2027. Então você vê que o FMI está prevendo, não sei se eles vão fazer uma certa pressão, tá? Que essa taxa de juros do Japão vai continuar aumentando mais. Então já pode ter certeza que a parte, dependendo da construção civil, vai dar uma despencada no Japão. Por outro lado, ele destacou que a economia japonesa enfrenta vários desafios, incluindo a sua grande dívida pública. O relatório afirmou que há uma possibilidade de que a dívida pública comece a aumentar ainda mais, devido ao aumento nos pagamentos dos juros sobre os títulos do governo. Isso é óbvio. Porque ele tem as obrigações. Vendeu títulos, as pessoas querem receber os juros. Da mesma forma que você que comprou o Tesouro Direto no Brasil, eu comprei, eu quero receber essa grana. Então o governo brasileiro tem que nos pagar. E o Japão é a mesma coisa. E recomendou que a consolidação fiscal seja promovida por meio de revisão de maneira como orçamentos suplementares que sejam compilados repetidamente e a abolição de subsídios cuja finalidade não é clara. Então você vê que o FMI já fala, determinados subsídios que estão dando, corta porque isso aí não vai dar bom, como é que se diz. E o governo japonês ele tem dado muito subsídio nichado. Subsídio nichado não aumenta mercado. Não aumenta, não tem como. Tá? Então, é complicado esse tipo de coisa, sim. Né? Mas, de qualquer maneira, é o governo japonês. Tá? A vice-diretora gerente do FMI, a Gita Kopinath, disse em uma coletiva de imprensa: o Japão deve começar a consolidação fiscal agora e não deve adiá-la. Só que ele já está adiando por 3 primeiros-ministros. Ele precisa de espaço fiscal para lidar com possíveis desastres naturais, coisa que eu já havia falado também, que o Kishida comeu o orçamento do desastre natural para fazer politicagem. Só que parece até castigo divino. Deixa eu só terminar aqui. Para lidar com possíveis desastres naturais e outros choques, bolhas, etc. Olha só, parece até castigo divino. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque o Kishida ele foi lá, ele pegou uma boa parte do orçamento que era destinado a desastres naturais para fazer socorro de pessoas de desastres naturais, reconstrução do Japão com desastres naturais, etc. Ele simplesmente se apossou daquilo para fazer politicagem. E naqueles anos que o Kishida estava no poder, que ele fez isso, você vê que deu desastre direto, deu terremoto direto, deu terremoto, inundações direto. Então você vê que aconteceu muita coisa. Coisa que anos anteriores não acontecia com tanta frequência. Parece até karma, né? É tenso, é tenso.
Mas o Japão tem que fazer esse tipo de coisa sim, diferentemente do Brasil. O Brasil não tem grandes desastres igual esse aqui. Agora que está começando a aparecer o que é? Muito alagamento, muita enchente. Mas o Japão, isso que está aparecendo no Brasil agora, o Japão tem isso há anos já. Tá? Então por isso que o Japão nesse ponto ele já tem uma certa preparação que a parte do Brasil não tem. Tá? Eles deveriam dar uma estudada nessa parte? Deveria muito, porque ajuda pra caramba. Mas é aquela bela história, né? Parte de preparação requer o quê? Estudo, requer cuidados. E coisa que o governo brasileiro, infelizmente, não está tendo. Porque o negócio dos caras é só taxar, taxar, taxar. Criar novos ministérios, em vez de fazer cortes. Fazer coisas mais, como é que se fala assim? Com sinergia, não. Só faz coisa para diluir a energia. É complicado, sim. Né? Tem muito o que fazer. Então vamos para a última matéria e a pauta do dia, que seria a principal aqui. Tá. O primeiro-ministro Ishiba, que visitou os Estados Unidos, se encontrou, eu estava muito ansioso por isso, muito mesmo. Porque em cima disso aqui que ia dar, como é que se fala assim, o rumo do Japão pelos pelo menos 6 meses. Tá. Só que eu não vi a fundo, eu só vi que saiu, teve a cimeira, veio a público, aí eu salvei, tá, a matéria aqui, juntamente com o vídeo, aí nós vamos acompanhar juntos aqui. Tá. Então, vai ter muita expressão que eu também não estou sabendo. Eu estou vendo com você agora. Então, o Ishiba se encontrou com o presidente Trump pela primeira vez e os dois líderes concordaram em posicionar a aliança Japão-Estados Unidos como uma pedra angular da paz e segurança na região do Indo-Pacífico e fortalecer as capacidades de dissuasão da aliança. Uma coisa que me chamou a atenção, porque antes o Ishiba ele queria se encontrar com o Trump esnobou, simplesmente esnobou o Ishiba. Né? Então eu achei que esse encontro agora do Ishiba com o Trump ia durar o quê? 5, 10 minutos no máximo. Porque estava todo mundo descrente desse encontro. Não, foi um encontro assim, que durou muito tempo. Tá? Então isso aqui me chamou muita atenção também. Na coletiva de imprensa conjunta, eles declararam que queriam aumentar o investimento nos Estados Unidos, né, para 1 trilhão. Então você vê que o Japão vai praticamente mandar 1 trilhão de dólares, não é ienes, tá? É dólares para os Estados Unidos ali, questão de investimentos, e compartilharam a opinião de que o plano da Nippon Steel de adquirir a US Steel é um investimento e não resultará em lucros unilaterais. Duvido muito. Porque a partir da hora que você compra o negócio é teu. A partir da hora que você investe ali no negócio, se você sair daquele negócio, todo aquele dinheiro que você investiu ali, os benefícios serão só da empresa. Você vai sair com a mão na frente, dependendo assim, com a mão na frente e outra atrás, sem ter grandes direitos, mas toda a parte benéfica, os benefícios ficarão com a empresa. Então falar que não terá, entre aspas, um benefício unilateral é meio complicado. Para quem não sabe o que é unilateral, é uma via só. Tá? Quando fala bilateral, é vai e volta. Então, vamos começar aqui. Tá? Só para você, só trazer um pedacinho aqui, só para você ter uma ideia. Cadê o bagulho? Cadê o bagulho? Assim a gente passa vergonha. 大変な名誉です。今日は石破総理をお迎えしました。写真を撮影していたところです。この写真、皆さんにお見せしたいと思います。石破総理ほどハンサムでは私はありませんけれど。O Ishiba com vergonha. Marinha de primeira viagem é foda, né? Desculpa o termo, mas não teve jeito. Ele ficou com vergonha ali na hora, ele não sabia o que ele fazia. Desculpa. Quem puder, assista esse vídeo. Tá? É um vídeo de quase 37 minutos, 47 segundos, que saiu da conferência de imprensa ali. Tá? Não vou colocar aqui, porque senão vira a câmera, E para não atrasar também, porque esse vídeo aqui vai ter muita coisa. Mas vamos lá. O primeiro-ministro Ishiba realizou, tá, a primeira reunião da cúpula dos Estados Unidos e Japão com Trump, enquanto estava em Washington, tanto que ele fez uma viagem de 3 dias, tá, para os Estados Unidos ali. E no início da sua conversa, ele disse: o Japão e os Estados Unidos agora têm um relacionamento muito próximo,
Mas a fundação para isso foi toda construída pelo presidente Trump e o falecido primeiro-ministro Abe. Sim, o Abe era muito amigo do Trump ali, né? Muito amigo assim, né? Eu não sei o que aconteceu, mas o Trump sempre estava assim, em contato com o Abe sempre ia para os Estados Unidos ali, né? Durante o primeiro mandato da administração Trump. Dali para frente, Trump e eu, né, no caso dos Estados Unidos e Japão, continuaremos a trabalhar juntos para trabalhar em direções para uma paz maior mundial e permitir que as pessoas vivam com sonho e esperança. Já sonhou muito, né? Mas ele então explicou que a Toyota e a Isuzu, né, grandes fabricantes, no caso assim, a Toyota e a Isuzu, grandes fabricantes de caminhões, estão planejando construir novas fábricas nos Estados Unidos. Então já sabe que vai tirar muito trampo aqui do Japão para ir para lá. Depois disso, 2 líderes realizaram um almoço de trabalho onde trocaram opiniões durante as refeições e realizaram uma coletiva de imprensa. Nessa coletiva de imprensa aí de quase 40 minutos, 37 minutos aí. De acordo com a declaração, os 2 líderes buscarão uma nova era de ouro na relação Estados Unidos e Japão. Na área da segurança, o relatório afirma que a aliança Japão e Estados Unidos é a pedra angular da segurança na região Indo-Pacífico e que as capacidades de dissuasão e resposta da aliança serão ainda mais fortalecidas. Então já sabe que eles vão aumentar o poderio bélico para o lado de cá. Então o Japão logo vai aumentar, vai colocar um imposto sobre o foguetinho ali, que era aquele imposto do Kishida. Tá? Também confirmamos no artigo 5 do Tratado de Segurança Japão e Estados Unidos, que estipula as obrigações de defesa dos Estados Unidos para as ilhas Senkaku. Na prefeitura, no estado de Okinawa ali, isso se aplica. Agora fudeu. Porque você vê que a China está invadindo direto a Senkaku. E os Estados Unidos se comprometeu a defender as ilhas Senkaku. Então agora já sabe que um rastilho de pólvora vai dar bosta. Desculpa, esse vídeo aqui eu vou falar um bocado de palavrão. Tá? Não tem como falar. Tá? Como é que fala assim? Aquelas pessoas que são muito mais educadas, mais finas que eu, me perdoem. Tá? Mas nesse ponto aqui, você vê que isso aqui é um rastilho de pólvora. Isso para começar. Por quê? A China, ela invade o mar do Japão ali na parte da ilha Senkaku pelo menos 4 vezes por semana. Então o troço, dependendo, qualquer coisa que acontecer, vai ficar tenso pra caramba, tá? Então você vê que qualquer coisa é rastilho de pólvora para um início de uma guerra. Na esfera econômica, isso aqui que importa pra gente, olha só. Na esfera econômica, os 2 países aumentarão significativamente os investimentos bilaterais, então nos 2 países, tá? E o emprego, e cooperarão para liderar o mundo no desenvolvimento de tecnologia-chave, como IA, no caso de inteligência artificial, e semicondutores. Isso é óbvio, tá? Desde a época do Biden já está com essa ideia. Tanto que tem o conglomerado ali, o Rapidus, é baseado nisso. Tá? Além disso, o acordo inclui uma política para fortalecer a segurança energética, isso é bacana, tá? Aumentando as exportações de gás natural liquefeito dos Estados Unidos para o Japão, de maneira mutuamente benéfica. Aí nessa parte eu não entendi. Porque o Japão ele não produz energia. Então como é que vai fazer uma coisa mutuamente benéfica? A não ser que os Estados Unidos abaixem o preço, o Japão compre muito dos Estados Unidos. Aí sim fica uma coisa mutuamente benéfica. Caso contrário, não. Enquanto isso, o primeiro-ministro Ishiba declarou na coletiva de imprensa conjunta: o Japão é o parceiro mais próximo da América, também em termos econômicos. E hoje eu disse ao presidente Trump que quer aumentar os investimentos do Japão nos Estados Unidos para um nível sem precedentes de $1 trilhão. Então você vai ver que o Japão aí vai dar um desfalque de $1 trilhão. Tá. Sobre o plano da Nippon Steel, porque a Nippon Steel, que é, como é que fala assim, ela mexe com ferro, etc. Ela queria comprar essa US Steel. Só que a US Steel, ela é muito antiga. Então ficou com aquela ideia do conservadorismo ali, como é que fala assim, os patriotas, etc, ali, americanos. Eu quero vender, não quero vender. E ficou aquela ideia. Os donos da US Steel queriam vender, mas os sindicatos
com aquela coisa assim bem patriota, aquelas coisas que não queriam deixar o Japão comprar. Porque eles estavam com medo deles tirar, o Japão tirar como é que fala assim, os direitos trabalhistas que as pessoas tinham ali na US Steel. Só que o Japão havia falado, não, nós não vamos tirar isso de vocês. Mas ainda assim ficou naquela bagunça. Aí o Biden foi lá para poder cutucar o Trump e falou, não, vocês não vão comprar nada aqui. Aí ficou uma potaria e chegou nesse pé aqui. Tá? Como o presidente Trump mencionou, não vai ser uma aquisição, porque o Trump também parece que vetou, né? Mas um investimento. Só que o Trump, antes de ter esse encontro com o Shiba, o Trump ele se encontrou com os donos como é que fala assim? Com os diretores ali da US Steel uma semana antes. Então não sei o que eles chegaram ali no acordo também. Né? Isso não vai ser uma aquisição, mas sim um investimento. O Japão também investirá na empresa que incorporará a tecnologia japonesa para criar produtos de alta qualidade que podem contribuir para o Japão, a América e o mundo. O presidente e eu compartilhamos fortemente o entendimento de que este não será um relacionamento unilateral em que uma parte se beneficia. E acho que essa é uma grande conquista, que é totalmente uma burrice do caralho. Porque o Japão vai fornecer tecnologia, vai fornecer uma série de coisas que vai beneficiar a US Steel. E o que o Japão vai conseguir da US Steel? Dependendo, só o ferro mais barato. Aí no dia que o Japão tomar um pé na bunda, os benefícios vão ficar só para o US Steel. Então você vê o tamanho da burrada, né? Mas é aquela velha história, né? É o Ishiba. Então quem sou eu para falar alguma coisa? Mas esse é meu ponto de vista. Continuando. Na coletiva de imprensa conjunta, Trump disse: nosso déficit comercial. Eu havia falado isso sobre no vídeo anterior. Então quem puder, assiste o vídeo anterior para você ter uma ideia dessa relação, tá? De déficit. Se eu não estou enganado, tá? Eu posso ser que eu esteja enganado falando que eu falei ali no vídeo e eu não falei, mas eu acho que eu devo ter falado sim. Mas na coletiva de imprensa conjunta, Trump disse: nosso déficit comercial crônico está enfraquecendo a nossa economia. Nosso déficit comercial com o Japão excede os 100 bilhões de dólares e pretendemos eliminá-los, enfatizando a sua crença que o déficit comercial dos Estados Unidos com o Japão é enorme e deve ser eliminado. Então ele disse: francamente falando, eu acho que podemos resolver isso imediatamente apenas com petróleo e gás. Então é aquela velha história que eu falei. Os Estados Unidos vai vender a preços mais baixos, dependendo, e o Japão vai comprar muito nos Estados Unidos. E pretendemos fazer isso muito rapidamente. Ele acrescentou que o Japão aumentaria significativamente suas importações de gás natural dos Estados Unidos e que discussões estavam em andamento com o Japão sobre uma joint venture referente ao petróleo e gás produzidos na Alasca. Então, se isso acontecer, essa joint venture vai ser bom para o Japão pra caramba. Então, pode ser que energeticamente falando, se o governo japonês não der uma de safado, vai cair o preço no Japão. Tanto de gás como de petróleo. Se o governo japonês não der uma de safado, tá? O que eu falo? O que eu quero dizer? Dependendo, eles vão comprar mais barato, mas está vendo que o valor de mercado está X, em vez deles diminuírem, não, eles vão manter o valor de mercado. Sendo que eles poderiam colocar mais baixo para poder diminuir o quê? O valor de logística, diminuir a inflação no Japão, de alguma maneira, mas não, dependendo, eles não vão fazer. Então existem essas duas vias. Mas de qualquer maneira, não dá para saber ainda qual via que o Japão vai fazer. Mas nós temos essa saída, o que é um bom sinal. Tá? Você vê que nem tudo é ruim. Então você vê que nós temos uma luz no fim do túnel ali para o Japão começar a diminuir a inflação e voltar a crescer. Mas isso vai depender do primeiro-ministro, a priori do primeiro-ministro. Isso também se essa joint venture. Essa joint venture, o que é? Vai ser a união de empresas japonesas com empresas americanas ali, tá? Juntamente com investimentos, para conseguir isso. Tá, espero que isso, assim, do fundo do coração, espero que isso dê certo. Porque se o governo japonês não der uma de safado, né, e baixar os preços, vai melhorar muito aqui no Japão. Vai baixar a inflação,
dependendo, o Japão não vai precisar de aumentar a taxa de juros, ele não vai precisar de onerar ainda mais sua folha, não vai precisar de aumentar ainda mais impostos para fazer mais arrecadação, e vai ter mais arrecadação por quê? Menos inflação, menos impostos, vai começar a dar aquele sinal que o Japão não quer de deflação. Mas se der um sinalzinho de deflação ali, isso vai aumentar muitas vendas no Japão. E nisso vai entrar, em contrapartida, vai entrar muito mais arrecadação de impostos para o governo. É uma coisa inteligente a se fazer pra caramba, mas vai depender do quê? Do governo Shiba não ser, como é que se diz, ganancioso ao ponto de querer reter tudo e não ganhar nada. Dá tipo assim, o tete a tete de mercado, 50-50. Você ganha e eu ganho. Se ele for totalmente, como é que se fala assim, ganancioso, aí fudeu. Aí, por mais que eles façam qualquer coisa, não vai baixar a inflação no Japão. Por isso que nós temos que rezar para a espiritualidade ali, para Deus, como é que se fala assim, para quem você, como é que se diz, tem a sua crença, porque tem gente que tem crença na parte da Umbanda, tem gente que é católico, tem gente que é protestante, caramba, quatro, tá? Então, cada um com a sua crença, né? Tem gente que é espiritualista, não tem uma crença fechada, né? Etc. Os famosos pagãos ali. Mas rezem para iluminar a cabeça desse povo, tá? Porque nós estamos precisando. Ele também disse que a US Steel, tá? Que é a grande siderúrgica, né? No caso a Nippon Steel, que estava querendo comprar, né? É uma empresa muito importante para nós. Nós não queremos ver ela desaparecer. A aquisição não é assim, impressionante. Então você vê que o Trump também não quis ali. Porque tem essa parte nacionalista ali. Esse negócio é bacana, pô, pra caramba. Tá? Hoje em dia, no Brasil tá virando chacota. Os patriotas, que não sei o quê. Mas esse negócio de nacionalismo, isso é bacana. Só para você ter uma ideia, como é que a coisa é. Por mais que seja de direita e esquerda, a coisa no Brasil é um pouco mais interessante. Por que disso? Você vê que quando é coisa de dentro ali, todo mundo pode sentar o pau em um no outro ali que não há problema. Mas quando vem um de fora e quer sentar o pau, você vê que direita e esquerda senta o pau no cara. As pessoas são nacionalistas sem elas perceberem. Só que fica naquela ideia, o patriotário, que não sei o que, é besteira, porra, burrice. Isso é totalmente burrice. Eu não sei porque que as pessoas não se unem. Se elas se unissem, elas veriam o tamanho do poder que elas têm. Você pode pegar a história do mundo fora a fora ao longo dos anos. As grandes revoluções foram feitas com o quê? A união do povo. Quando o povo se reunia, por mais que tivesse banho de sangue e o cacete A4, era a época que tinha as revoluções, que mudava todo o contexto geopolítico daquela região. Mas quando fica assim, só um grupinho tentando mudar e o resto das coisas não, nada muda. Por isso que precisa ter união. Só que fica essa parte dividida. Esquerda, direita. Fica essa parte assim, polarizada. É tenso. Por isso que eu falo que eu não gosto desse tipo de coisa. Eu odeio política. Mas, ultimamente, eu tenho que falar muito de política porque é a geopolítica que dita os caminhos para frente. Então, se eu não fazer uma análise geopolítica com você aqui, fica difícil de nós sabermos para onde nós estamos indo. E você vê que muitas das análises geopolíticas que eu faço, eu acerto. E comigo acertando, se você acompanha o canal, você já tem um norte. Eu posso fazer tal coisa que isso aqui vai me salvar, ou vai me salvar uma grana, e eu posso, né, fazer alguma outra coisa. Ou eu posso seguir para esse caminho aqui para poder, como é que fala, me safar de certas coisas. Isso acontece pra caramba. Ou eu posso pegar até essa informação para poder investir em certas coisas. Um grande exemplo, você vê que nevou pra caramba aqui no Japão esses dias. Então, nos locais que nevaram, você pode ter certeza que a plantação foi pro bléu. Então, quem investe em certas empresas, por exemplo, que vende muita hortaliça, alguma outra coisa no Japão, teve prejuízo por causa desse excesso de neve que teve. Então, dependendo, você não vai aportar dinheiro numa empresa dessa, que o troço vai se lascar. Você vai perder dinheiro. Em contrapartida, quando vai cair o valor das ações, você pode usar isso como oportunidade para comprar mais barato. Então você vê que o investidor, ele ganha dinheiro investindo no meio do caos.
Enquanto as pessoas estão, como é que se diz assim, todas desesperadas por um lado, aquelas que querem ganhar dinheiro, mas aquelas que querem investir por outro ficam felizes. Eu fico muito feliz em determinados momentos de caos, principalmente se for nas empresas que eu já tenho investido ali, né? Mas vida que se segue. Então você vê que tem dois meios. Então tem que se tomar muito cuidado com esses dois meios, tá? Então, continuando aqui. Trump então disse: concordamos em fazer investimentos significativos. Não é uma compra. Vou me reunir com os executivos na semana que vem e essa será uma ótima empresa. Por outro lado, em relação do campo da segurança, ele disse: os Estados Unidos estão totalmente envolvidos na segurança do Japão. Sim, isso desde o final da Segunda Guerra ali era compromisso. Claro que não é de graça, o Japão está pagando. Expandiremos o poder de dissuasão da América. E mencionou que o Japão planeja aumentar seus gastos com defesa, dizendo: estou ansioso para ver mais aumentos. Claro, vai dar mais dinheiro para os Estados Unidos. Então, continuando aqui. Na coletiva de imprensa conjunta, Ishiba comentou sobre sua primeira impressão do presidente Trump, que conheceu pessoalmente pela primeira vez, dizendo: eu o assisto pela televisão quase todos os dias e há muitos anos. Então vê-lo de perto foi uma sensação muito especial. Então ele disse: na televisão tive a impressão de que ele era uma pessoa barulhenta, muito obstinada e intimidadora. Mas quando eu o conheci pessoalmente, senti que, sem qualquer tipo de bajulação, que ele era uma pessoa verdadeiramente sincera, com forte senso de missão em relação à América e o mundo. Nesse ponto é o que eu falo também. Eu sempre falei, quem acompanha o canal que deve se lembrar, que eu sempre falei que nesse ponto o Trump ele não está errado. Ele está vendo o que é melhor para o país dele. Seja lá de que forma for. Sem firula. Só que é aquela velha história, ele está vendo pro país. Igual você vê que, diferentemente, muita gente vai me xingar. Mas lá no Brasil, por exemplo, o presidente ele vê muito que é importante, não é para o país, é para o partido. Você vê que ele faz certas coisas por partido. Você vê que a venda de emendas, venda de não sei o quê, né? A venda de aprovação de coisas. O que é isso? Gera um dinheiro dentro do Senado, dentro do parlamento. Isso dependendo do que é. Não é aquela velha história, não de consenso, de melhorar o país. Não, vamos melhorar o partido. Você vê que deu essas últimas repercussões agora. Primeira coisa que eles foram fazer é o quê? Pesquisa de opinião sobre como é que está o governo Lula. Você vê que o governo Lula perdeu a aprovação. Então você vê que eles fazem aquela coisa por partido, não é para o país crescer. E é por isso que a coisa degringola cada vez mais. Na coletiva de imprensa conjunta, né, o primeiro-ministro Ishiba disse: consegui me abrir com o presidente Trump. Se abriu, né? E trocar opiniões francamente, o que resultou uma reunião muito significativa e rica em conteúdo. Da declaração conjunta que emitiremos como resultado desse novo embarque da reunião é um documento que servirá como bússola, assim dizendo que a futura cooperação Estados Unidos e Japão, com base no resultado, gostaria de trabalhar com Trump. Aí tem a parte aqui do investimentos aqui, né? Aí a parte que dá o IST também, que eu já falei. Quando perguntado sobre as tarifas, isso aqui que é uma das coisas que me dá até coceira quando fala. Quando perguntado sobre as tarifas entre os dois países na coletiva de imprensa conjunta, o primeiro-ministro Ishiba disse: as tarifas devem ser definidas de uma forma que beneficie ambos os lados. O Japão fará investimentos sem precedentes nos Estados Unidos, criando muitos empregos, e expandiremos ainda mais a meta de 1 trilhão. Isso se deve ao interesse da América, assim como o Japão diz que se trata de investimento. Então, grande provavelmente, já deu a entender aqui, se o Japão abaixar as tarifas para os Estados Unidos vai abaixar o valor das tarifas para o Japão. Então, para ficar assim, tete a tete, eu ganho, você ganha. Então, a política, pelo que já deu a entender aqui, seguindo essa linha, vai ser a seguinte: vai estar tudo dependendo do que o Ishiba fizer.
Então, o seu futuro aqui no Japão, na parte de empregatícia, para o Japão crescer, etc., está tudo na mão do Ishiba. Então, se o ministro, como é que fala assim, das finanças do Japão resolver baixar o valor das coisas aqui no Japão, pô, beleza. O Japão vai voltar a prosperar em relação aos Estados Unidos. Caso contrário, vai ser a taxação atrás de taxação, pelo que já deu a entender. Na coletiva de imprensa conjunta, o primeiro-ministro Ishiba comentou sobre os aumentos, né, no caso, o aumento de importação do gás natural liquefeito nos Estados Unidos. É do grande interesse nacional do Japão ter não apenas o gás, mas também recursos como bioetanol e amônia, fornecidos de forma constante a preços razoáveis. É aquilo que eu havia explicado antes. Também ajudará a reduzir o déficit comercial com o Japão e Estados Unidos. E espero que a extração do gás progrida com sucesso. É aquilo que eu falei. Se o governo Ishiba ele não for canalha ao ponto de comprar barato e repassar caro para o povo aqui, beleza. Mas se ele comprar barato e repassar barato, a inflação no Japão vai cair, vai começar a dar um início, entre aspas, de deflação. Só que nisso vai cair o quê? O preço da logística, o preço de outras coisas. Então o preço, não muito, tá? Mas o preço de muitos produtos aqui no Japão vão cair. Leva em conta o que ainda? O preço das commodities e etc. Mas aí já é uma outra parcela dos aumentos. Só que se você tirar, por exemplo, pelo menos, se você colocar, claro que não é essa fração, mas se você colocar 50% logística para um encarecimento dos produtos, então grande provavelmente nós teremos uns 50% a menos depois, futuramente. Quando que isso vai acontecer? Só Deus sabe, porque só eles ali nos bastidores sabem quando que isso vai começar a acontecer, vai dar uma baixa nos preços das taxas, etc. Mas nós temos uma grande chance de ter uma grande diminuição dos valores aqui no Japão em relação à inflação, sim. Então já deu para sacar que o Ishiba está com a faca e o queijo na mão. Vai depender dele. Se ele não ficar naquela ganância, quero ganhar muito imposto, porra, o Japão vai voltar a crescer daqui a um certo tempo. Escreve o que eu estou falando, mas vai depender do Ishiba. Torço muito para isso, porque eu gostaria muito de gravar muitos vídeos falando sobre a prosperidade do Japão. Eu amo esse local aqui, mas ultimamente não dá. Você vai compactuar com coisa errada? Eu canso de falar, não compactuo com coisa errada e eu vou ficar compactuando? Pô, eu seria hipócrita, né? Continuando. Confirmamos que os dois países cooperarão para fortalecer a segurança energética, incluindo a parte, né, das exportações do gás natural dos Estados Unidos para o Japão de maneira mútua e benéfica, disse Ishiba. Na coletiva de imprensa conjunta, Ishiba disse: em relação às taxas de câmbio, discussões estreitas continuarão com os ministros das finanças do Japão e Estados Unidos, assim como fizeram durante o primeiro mandato Trump. Então você já sabe, daqui para frente, qualquer oscilação cambial, dependendo da coisa, vai ter que passar por autorização americana. Então o Japão, mais uma vez, está atrelado, praticamente quase de coleira, aos Estados Unidos. Isso é bom? Isso é horrível. Tá? Por que eu falo isso? Década de 80, o Japão, quem não sabe disso, tiver dúvida do que eu estou falando, faz essa pesquisa. Década de 80, o Japão era uma potência em fabricação de vacinas. Os Estados Unidos, por causa dessa nossa de coleira, foi lá e podou o Japão. O Japão, você vê o que é hoje. Mal tem farmacêuticas. Sobre a questão do sequestro, em coletiva de imprensa conjunta, o Ishiba disse: não quero mais vítimas de sequestro, mas as suas famílias estão envelhecendo. Isso aqui é em relação à Coreia do Norte, tá? Porque tempos atrás a Coreia do Norte sequestrou vários cidadãos japoneses aqui. E ficou naquela. Já resolveu a Coreia do Norte, mas nunca devolveu o povo. Então a família desse povo está envelhecendo, muitas mães já morreram, não vai ver mais os filhos. E por causa dos norte-coreanos. E tem gente que baba os norte-coreanos, tá? Então já sabe que tem muita gente que é muito chapada das ideias.
Ainda na coletiva de imprensa, o Ishiba disse sobre o fortalecimento da aliança Japão e Estados Unidos. O Japão e os Estados Unidos concordaram em unir forças para cumprir cada uma das nossas responsabilidades pela paz mundial e estabilidade regional. Aumentar os gastos com defesa não é algo que o Japão deve fazer porque os Estados Unidos lhe disseram para fazer. É uma decisão que o Japão deve tomar por sua própria responsabilidade e seu próprio bem. Mas a comunicação com os Estados Unidos, nosso aliado, é clara e necessária. Sim, porque é aquela velha história. Se os Estados Unidos falam assim, eu não quero que o Japão tenha essa arma, ele não vai ter. E é assim que a banda toca por lá de cá, infelizmente. Tá? Só que como gera uma grana para os Estados Unidos ali, então eles sempre concordam. E agora tem aquele perigo quase que iminente que a China vai invadir Taiwan. E o Japão se comprometeu a defender Taiwan ali, você já sabe o que vai dar. Por isso que vai ter o aumento dos impostos aqui no Japão, logo logo, em relação à parte de defesa. O Japão só não implementou isso ainda, ele só está adiando esse aumento dos impostos em relação à defesa, porque tem muita gente com a corda no pescoço por causa da inflação. Se não fosse isso, esse imposto já teria vigorado. Então eles só estão empurrando esse imposto com a barriga, mas só que vai chegar uma hora que não vai dar para empurrar com a barriga. E eles vão ter que implementar. Por isso que eu falo para você, não deixe a responsabilidade do seu futuro, da sua futura aposentadoria na mão do governo. Faça alguma coisa por você agora, enquanto você tem tempo. Tá sobrando uma grana a mais? Comece a investir ali, invista em você, no seu estudo, ou invista em algum negócio, ou invista mesmo no mercado de ações ali. Tá? Mas invista. Aproveita agora que o Japão ainda tem menos impostos, que logo ainda vai ter mais impostos, com certeza nós teremos. Então, tome cuidado, pelo amor de Deus. Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho, tá? E deixa seu like, para poder dar uma força para o canal também, para você receber as notificações de vídeo quando acontece aqui no canal, para você ter uma ideia do que está acontecendo aqui no Japão, e sem firula. Tá? Você viu que o Japão já viu. Tá faltando arroz. Você vê que o próprio ministro do Japão está falando, tá faltando arroz. Você vê as outras mídias falando sobre isso? Não. Por que disso? Porque ele sabe que se sair escancarando muito, vai dar aquele fator de desespero. Fator de desespero vai levar a compras horrendas de arroz. Igual que aconteceu, teve aquele problema do mega terremoto lá do Nankai Churg, que muita gente saiu correndo para comprar tudo. E nisso eles tiraram essa ideia. Claro que isso já estava acontecendo antes. Mas eles tiraram dessa ideia aí também. Da falta de arroz. E você viu que depois disso não parou mais. E se escancaram essa ideia da falta de arroz para o público em geral, fudeu. Muita gente vai sair comprando para estocar tudo e vai acabar o quê? O estoque de mercado. Mas o ministro, infelizmente, ele deu com a língua dos dentes, ele falou. Em coletiva de imprensa. Só que a imprensa não quis sair divulgando isso. Tanto que essa matéria que eu falei para você, do ministro que eu trouxe para você, é da televisão estatal do governo japonês, a famosa NHK ou NHK. Então você vê que quem não presta atenção em jornais, essa parte ali, fica meio alheio à situação. Só que aqueles que viram essa matéria, eu garanto para você que está correndo para comprar arroz. Porque japonês é assim, qualquer sinal de coisa que vai dar problema, eles vão lá e compram em estoque. Ele toca, desculpa o termo, ele toca o foda-se pro vizinho. Ele estoca o que ele puder. Se ele tiver grana, ele vai estocar. E nisso vai dar o problema de arroz, vai dar problema de arroz mais uma vez. Na coletiva de imprensa conjunta, o primeiro-ministro Ishiba disse, em relação à Coreia do Norte, confirmamos a necessidade de abordar seu desenvolvimento nuclear e de mísseis, que representa uma grande ameaça ao mundo, e o Japão e os Estados Unidos trabalharão em conjunto para desnuclearização completa. Isso não vai acontecer, a não ser que o Trump pegue pesado com a Coreia do Norte. Porque caso contrário, o gordinho, ele não está nem aí. Tanto que por causa dessa ideia da Coreia do Norte, o Trump falou que ele vai implementar ali
a versão Iron Dome americana. Para quem não sabe o que é o Iron Dome, não tem Israel, não tem aquele escudo antimíssil, aquele eles chamam de Iron Dome. O Trump falou que vai fazer a mesma coisa para os Estados Unidos. E o Japão deveria fazer a mesma coisa também. Deveria, né? Mas você vê que ele não está falando nada de fazer. Então, continuando aqui. Na coletiva de imprensa conjunta, Ishiba disse: também concordamos em desenvolver ainda mais a cooperação entre a rede de multicamadas de países com ideias semelhantes na região, como o Quad, que é o Japão, Estados Unidos, Austrália e Índia. Em cooperação dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Filipinas. Então você vê que está aumentando aqui a parte conjunta. Porque todos esses têm um inimigo em comum. Quem que é a China? Porque tirando a Coreia do Sul, que a China não vejo nada fazendo com a Coreia do Sul, a China está cutucando a Filipina, a China está cutucando a Austrália, e a parte da Índia ali é mais... A Índia está entrando meio que de gaiato. Tá? Mas os outros ali a China está cutucando. Tanto que está dando... Até na Organização Mundial do Comércio, entre a China e a Austrália, está dando quebra-pau. Ishiba continuando a dizer, né, que está pensando na China, disse: confirmamos nossa determinação de não tolerar mudanças unilaterais nos status quo, por meio da força ou coerção, e de nos opor a qualquer tentativa desse tipo no mar da China Oriental e no mar da China Meridional. É o que a China está fazendo. Está tentando mudar o status ali, tanto que ele já mudou as cartas náuticas lá na ONU. E pergunta se a ONU fez alguma coisa. Até agora eu não vi matéria nenhuma que a ONU rejeitou essa mudança nas cartas náuticas. Então você vê que a ONU também não vale de nada. Eu canso de falar. Eu não sei por que ficam dando dinheiro para a ONU. Por que você acha que o Trump está saindo de um monte dessas coisas? Para não ficar dando dinheiro, para ficar engordando os caras à toa. Quer trabalhar? Meu, vai lá, vai para outro canto, vai para o seu país, vai trabalhar. Porque o meu país, se ele quiser contribuir, ele contribui direto, não precisa de intermediário. Isso deveria ser o certo, mas não. Ficam engordando entidades que basicamente, falar que tem algum poder real, não tem. É aquele poder fictício. E eu falo, se você acatar, tudo bem. Se você não acatar, tudo bem também. E é assim que funciona. Você quer um exemplo disso? A Rússia invadindo a Ucrânia. A ONU foi lá, falou, e deu alguma coisa de resultado? Nada. Nada. Então você vê que poder é esse? É um poder fictício. É a mesma história. O poder que você dá para mim ou que eu dou para você. Se você acreditar em mim, você está dando seu poder para mim. Se eu acreditar em você, eu estou dando meu poder para você. É simples assim. Tá? Aí continuando aqui, reafirmamos que o artigo 5 do Tratado de Segurança do Japão e Estados Unidos se aplica às Ilhas Senkaku, ali também, como já foi falado. Ishiba continuou dizendo: comuniquei aos Estados Unidos como aliados que estamos preparados para compartilhar responsabilidades com os Estados Unidos e empenhar nosso papel. Também reiteramos nossa determinação como trabalhar e fortalecer fundamentalmente as capacidades de defesa do Japão aqui. Deixa eu acelerar um pouco, senão vai dar tempo. Ishiba também falou, né? Estou convencido de que para melhor sinergicamente os interesses nacionais do Japão e dos Estados Unidos e trazer uma prosperidade Indo-Pacífica e fortalecer ainda mais a base inabalável, né, dos Estados Unidos e Japão, com direção à concretização do Indo-Pacífico livre e aberto. Até porque tem o ASEAN por lado de cá também. Olha só. Na coletiva de imprensa conjunta, Ishiba foi questionado pela mídia americana. Se os Estados Unidos impuserem tarifas ao Japão, o que vocês, no caso do Japão, imporão tarifas retaliatórias? Ele esquivou da pergunta dizendo: a resposta padrão do Japão ao parlamento é: não posso responder a perguntas hipoteticamente. Ao que o presidente Trump imediatamente comentou: essa é uma resposta muito boa, causando altas risadas. Mas isso é óbvio, porque o Ishiba ele tem que se reportar ao parlamento. Então, se o parlamento não autorizar, não rola. Então, nesse ponto, ele foi diplomático pra caramba. Você vê que o velho não é burro.
Perto do fim da coletiva de imprensa, Ishiba foi questionado sobre a mídia americana sobre como ele responderia se os Estados Unidos impusessem tarifas sobre importação. E ele evitou dizendo, a nossa resposta é aquilo, né, que ele não poderia dizer. Não posso responder a perguntas hipotéticas. Né? O Trump ouviu por meio de interpretação simultânea e respondeu, essa é uma ótima resposta. E o Ishiba falou obrigado, né? E foi concluído, né, a coletiva de imprensa. Aí o Trump falou ali na coletiva de imprensa, o Trump disse, o Japão é uma grande nação, uma nação forte e orgulhosa, lá de grandes civilizações da história, né? Só encheção de linguiça. Vamos ver se tem mais alguma outra coisa aqui. Então, basicamente, tá, para fazer o resumo da ópera, pelo que deu a entender aqui, Trump disse, falei longa e profunda sobre a importante relação econômica entre os dois países e o crescimento contínuo. Os Estados Unidos e o Japão comercializaram mais de 300 bilhões em bens e serviços anualmente. O Japão investe quase 800 bilhões, é tudo cifras em dólar, tá? Investe quase 800 bilhões e esse investimento crescerá ainda mais a qualquer outro país nos próximos meses, dando ao Japão uma vantagem competitiva. Esse investimento crescerá mais do que qualquer outro país nos próximos meses. Então você vê que o Japão ele vai investir nos Estados Unidos mais do que qualquer outro país. Aí tem aqui, parará. Só acabar de fazer um resumão aqui, porque tem muita coisa pra cacete ainda pra ver. Porque aquilo eu não tinha visto a matéria antes, estou vendo junto com você aqui. Mas resumindo, como é que fala assim, a história é o seguinte, se o Japão diminuir as tarifas, os Estados Unidos diminuem. Se o Japão aumentar as tarifas, ele aumenta, porque o Trump ele quer tirar o déficit. Então, nós estamos aqui à mercê do que o governo Trump, o que o governo Ishiba vai fazer com o governo Trump. Porque você vê que o governo Trump ele está querendo exportar muito para o Japão falou assim, não, nós vamos comprar. Então abaixa a taxa e nós vamos comprar. Então o Japão vai comprar muita parte energética dos Estados Unidos. Só que você vê que em momento algum eles falaram de taxação. De como seria, como é que se fala assim, diferentemente do Canadá, dos Estados Unidos, do Canadá, do México, da China, que eles falaram, não, 25, 10 para você e assim vai. Você vê que para o Japão não aconteceu isso. Mas em contrapartida ele falou, nós vamos diminuir o déficit fiscal. Então o que deu a entender? Nós vamos vender bastante para você, só que de uma forma igualitária. Abaixe os preços dos produtos, que nós vamos abaixar o nosso valor de venda para você. Invista no nosso país para você pagar poucos tributos. Então, quanto mais a Toyota mandar serviço para os Estados Unidos, menos eles vão pagar tributos lá. Só que, pro lado de cá, só Deus sabe como é que vai ficar. Porque tem a lista de aumentos de tarifas por produto. Só que nessa parte que da coletiva não foi falado. Então pode ser que os Estados Unidos coloque alguma taxa ali, com certeza ele vai ter. Vai ser uma taxa, como é que fala assim, justa de mercado? Isso vai depender muito do Ishiba ali, tá? De negociar com o Trump. Mas vamos ver o que vai dar. Tá? Vamos torcer daqui para frente para que o Ishiba ele seja, como é que fala assim, inteligente o suficiente para levar isso na boa. Porque o Trump, por enquanto, pelo visto, tá levando isso na boa. Então vamos ver se ele vai levar isso na boa, tá certo? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho, tá? E deixa seu like para você dar uma força aqui pro canal. Espero que essas notícias te ajudem de alguma maneira a você programar
seus próximos meses aqui no Japão. E fique sempre atento, tá? Aqui no canal, porque qualquer novidade eu vou trazendo para você. E eu vou ficando por aqui. E Maido!